presente, imprensa, internautas, boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Assim, havendo número legal de vereadores, declaro aberta a 15ª sessão ordinária de 2013, da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Convido o vereador Adilson para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. A palavra de Deus diz assim, Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que você ainda não sabe. Obrigado. Passaremos agora ao pequeno expediente. Convido o vereador Guto Cavalcante para que faça a leitura dos projetos do Executivo a considerar de deliberação. Projeto de lei do Executivo a considerar de deliberação, projeto 29/2013, da nova redação ao inciso 6º do artigo 6º da Lei Municipal 3.276, de 28 de abril do ano de 2010, que dispõe sobre o ordenamento do serviço público do município de Descalvado, disciplina o regime jurídico, os direitos e deveres dos servidores e dá outras providências, visando assegurar que os profissionais cuja legislação estadual ou federal impõe a obrigatoriedade de inscrição nos respectivos conselhos de classe no ato da admissão ao serviço público, comprovem referido requisito de admissibilidade conforme especifica. Coloco em votação o projeto de lei do Executivo 29/2013. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, por favor, que se manifestem. Projeto aprovado por deliberação. Projeto de lei do Executivo a considerar de deliberação é o 33/2013 e altera a nomenclatura de emprego público de assistente de consultório odontológico para auxiliar em saúde bucal, conforme especifica. Coloco em votação o projeto 33/2013 do Executivo. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto aprovado em deliberação. Projeto de lei do Poder Executivo, número 35/2013, dispõe sobre a abertura de decreto adicional especial dotação orçamentária que especifica. Coloco o projeto 59/2013 do Executivo para deliberação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto aprovado para deliberação. Projeto de lei número 36/2013 dispõe sobre a abertura de decreto adicional especial à dotação orçamentária que especifica. Coloco em votação o projeto do Executivo 36/2013. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto aprovado em deliberação. Projeto de lei número 37/2013 prorroga o prazo para cumprimento de obrigação pela empresa Esquadrias Metálicas Bela Vista Limitada, ME, conforme especifica. Coloco em votação o projeto do Executivo 37/2013. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem.
Projeto aprovado para deliberação. Senhora Presidente, proposituras a encaminhar do vereador Adilson Gonçalves, indicação 242/2013. Pede ao excelentíssimo chefe do Poder Executivo, Anderson Aparecido Exposito, a construção de praça pública no Parque Milênio, com ajardinamento, iluminação, calçamento com bloquetes, bancos e mesas de cimento para jogos, entre outras benfeitorias, objetivando oferecer um local para lazer e entretenimento aos moradores daquela região. Indicação 245/2013, também do vereador Adilson Gonçalves, solicita ao chefe do Executivo que estude a possibilidade de conceder auxílio transporte integral 100% a todos os estudantes do município que requererem o benefício, para custear passagens de transporte rodoviário ou urbano, coletivo ou de fretamento, conforme especifica. Indicação 247/2013, também do vereador Adilson Gonçalves, requer ao prefeito municipal medidas junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, para a instalação de um posto de atendimento em Descalvado, visando facilitar o acesso da nossa população aos serviços prestados por aquele órgão, visto que atualmente os cidadãos têm que se dirigir às cidades da região. Requerimento 56/2013, da vereadora Ana Paula Peripato Guerra, pede ao chefe do Poder Executivo que encaminhe à Câmara Municipal relatório circunstanciado contendo todas as despesas com energia elétrica dos setores da municipalidade, do período compreendido de novembro de 2012 até o presente momento, conforme especifica. Indicação 257/2013, também da vereadora Ana Paula Peripato Guerra, reivindica ao prefeito municipal a construção de área de lazer em área institucional do município, localizada na rua Fortunato Costa, no Jardim Cidade Nova, com academia ao ar livre, pista de Cooper e caminhada, playground para as crianças, minicampo de areia para futebol e vôlei, dentre outras benfeitorias para a população residente naquela região, composta por diversos bairros. Indicação 258/2013, também da vereadora Ana Paula Peripato Guerra, solicita ao chefe do Executivo ações para cercar com alambrados a área onde está edificada a escadaria na rua Jaime Whittaker Penteado, no bairro São Sebastião, pois o local está servindo para uso de drogas, causando medo e insegurança aos cidadãos que residem e passam naquelas imediações. Indicação 251/2013, do vereador Edevaldo Benedito Guilherme Neves, reivindica ao prefeito municipal a construção de amplo prédio para nele abrigar creche no Bosque do Tamanduá, objetivando atender principalmente as famílias daquele populoso bairro, haja vista que a creche localizada no bairro Alto da Boa Vista não atende à demanda daquela região. Indicação 252/2013, também do vereador Edevaldo Guilherme Neves, pede ao chefe do Poder Executivo Municipal a construção de prédio em área estratégica a fim de abrigar a Unidade de Saúde da Família, USF, no bairro Bosque do Tamanduá, conforme especifica. Indicação 253/2013, também do vereador Edevaldo Guilherme Neves, solicita ao prefeito municipal a implantação de academia ao ar livre, com aparelhos adaptados que possam também atender a terceira idade, no Centro de Convivência do Idoso do CLT, professora Marília Worchet Gabriele, no bairro Santa Cruz, tendo em vista que investir em atividade física é, de fato, investir em saúde e qualidade de vida da população. Indicação 228/2013, do vereador Elton Antônio Venâncio, pede ao chefe do Executivo estudos junto à Comissão Municipal de Trânsito, a Comutran, para a implantação de redutores de velocidade na rua Fortunato Costa, no Jardim Cidade Nova 3, nas proximidades da residência de número 110, no bairro Santa Cruz, residência número 110, pois naquela via pública muitos veículos transitam diariamente em alta velocidade. Indicação 248/2013, também do vereador Elton Antônio Venâncio, reivindica ao chefe do Executivo, Anderson Aparecido Exposito, ações conjuntas de todas as secretarias municipais, objetivando criar um mutirão para executar diversos serviços nas vias públicas da cidade, como, por exemplo, manutenção nos passeios públicos, limpeza das ruas, poda de árvores, operação tampa-buracos, entre outros, conforme especifica. Indicação 256/2013, do vereador Henrique Fernando do Nascimento, pede ao prefeito municipal Anderson Aparecido Exposito que entre em contato com a CPFL para a colocação de suportes com luminárias nos postes de iluminação pública existentes na rua Reinaldo Penati, localizada entre a José Rodrigues Penteado e Perimetral César Martinelli, para a segurança do patrimônio público e privado e principalmente dos cidadãos que transitam naquelas imediações. Requerimento 55/2013, do vereador José Augusto Cavalcante Navas, requer ao Poder Executivo que envie a esse Legislativo as listas de espera de todas as crianças que aguardam vagas nas creches municipais administradas pela municipalidade, com o objetivo de tomar conhecimento sobre a atual realidade para posteriores providências.
Indicação 254/2013, também do vereador José Augusto Cavalcante Navas, solicita ao chefe do Executivo medidas para a reconstrução da rotatória existente na confluência da Avenida Lázaro Timóteo do Amaral com a perimetral César Martinelli, nas imediações do antigo Mercado do Trabalhador, uma vez que caminhões e carretas sentem enorme dificuldade para contorná-la. Além disso, muitos motoristas e pedestres reclamam em virtude da confusão no trânsito nos horários de pico, pois diversas ruas se convergem naquele ponto. Indicação 255/2013, também do vereador José Augusto Navas, pede ao prefeito municipal Anderson Aparecido Exposito que encaminhe ao Poder Legislativo projeto de lei ou decreto do Executivo, prevendo todas as datas de ponto facultativo nas repartições públicas municipais no decorrer do ano, de modo que os servidores públicos e a população em geral possam se programar com antecedência na forma que especifica. Indicação 254/2013 do vereador José Dias Volcão reivindica ao chefe do Poder Executivo que envie esforços junto à Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento para a destinação de 2 tratores à Patrulha Agrícola de Descalvado para melhor servir ao setor agrícola, considerado o principal motor que move a economia brasileira. Indicação 259/2013, de autoria do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, sugere ao chefe do Executivo, Anderson Exposito, que sejam disponibilizados servidores públicos municipais para auxiliarem na composição de cooperativas de trabalho para a prestação de diversos serviços à Prefeitura Municipal, visando gerar emprego e renda às famílias descalvadenses. Indicação 260/2013, também do vereador Luiz Carlos Vick Francisco, pede ao chefe do Poder estudo junto à Secretaria Municipal de Saúde, a fim de implantar sistema de consulta online para que os cidadãos possam acompanhar com transparência a lista de espera e ordem de atendimento de pacientes que aguardam consultas em especialistas da área médica. Sugere também que consultas em especialistas em caráter de urgência sejam determinadas somente mediante laudo médico e não por outros profissionais da saúde, conforme aduz. Requerimento 57/2013 do vereador Rubens Algarte de Rezende, solicita licença do cargo de vereador sem remuneração e por prazo determinado para tratar de assunto particular, no período compreendido de 14 de maio de 2013 a 31 de maio de 2013, 18 dias, com base no inciso 3º do artigo 29º da Lei Orgânica Municipal. Indicação 261/2013, do vereador Rubens Algarte de Rezende, requer ao prefeito do município, Anderson Aparecido Exposito, a adoção de medidas legais para instituir com urgência frente de trabalho permanente em Descalvado, objetivando proporcionar qualificação profissional e renda para cidadãos que estão desempregados e em situação de alta vulnerabilidade social. Indicação 244/2013 do vereador Sebastião José Risse, propõe à Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos a possibilidade de se dar prioridade aos serviços de consertos e reparos em ruas, calçadas e sarjetas que facilitam o depósito de águas e a procriação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue. Passaremos agora ao grande expediente. Peço ao segundo secretário, vereador Argeu Rischini, que faça a leitura dos oradores inscritos. Nesse sentido, convido a vereadora Ana Paula Peripato Guerra para uso da tribuna. Peço ao secretário que assuma a presidência. Boa noite, presidente. Boa noite, secretário. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, imprensa. Boa noite, público presente. Primeiramente, eu quero parabenizar a ACID, Associação Comercial Industrial de Descalvado, que fez um sorteio no Jardim Velho em comemoração, homenageando as mães. Quero também parabenizar o CODIM, que realizou o evento na praça sábado, também em homenagem às mães. O Conselho dos Direitos das Mulheres, que mostra aí o seu trabalho, né? E também parabenizar o museu pelo evento realizado aqui na Câmara do Inhototico, comemorando os 100 anos do Inhototico. Quero também falar um pouquinho sobre as minhas indicações. A primeira academia ao ar livre, que foi instalada em Descalvado, foi na Praça do Lago. E ela foi através de uma emenda parlamentar do deputado federal Devanir Ribeiro, do PT, o qual eu fiz a solicitação e ele nos atendeu.
Então, hoje eu estou pedindo para os moradores da Cidade Nova, né, a 1, 2 e 3, que seja colocado naquele espaço uma área de lazer para a população daqueles bairros. Academia ao ar livre, com pista de Cooper, com playground para as crianças, porque a gente vê que lá no lago a população está frequentando a academia. Agora parada, porque por conta das chuvas, teve que fazer um reparo lá, né? Mas ela sempre foi muito bem frequentada. Então, estou solicitando ao Executivo que não meça esforços para atender a população do Cidade Nova. Eu fiz uma indicação, a 65, para compras de equipamento da Casa do Mel. E hoje eu entrei em contato com a Prefeitura e estão aguardando ainda para que se faça o pregão para comprar os equipamentos da Casa do Mel. Eu acho assim, os projetos vêm para a Câmara, a gente sofre pressão para que se vote esses projetos rapidamente e a coisa demora para acontecer no Executivo. Então eu gostaria que o Executivo apressasse, né, essa questão dos equipamentos da Casa do Mel. E também o pregão para o término de obras da Casa do Leite, que também até agora não aconteceu. Então, eu queria que fossem tomadas essas providências para que esses projetos não se perdessem com o tempo. Quero também fazer uma saudação que hoje nós comemoramos a abolição da escravatura, né, 13 de maio de 1888. Então, fica aqui a saudação a esse povo que também trabalhou muito pelo nosso país. São essas as minhas palavras. Próximo vereador, Edivaldo Benedito Guilherme Neves. Senhora Presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. Eu quero, como a nossa Presidente já antecipou, hoje nós comemoramos o dia da abolição da escravatura no Brasil. E para prestar uma homenagem à comunidade negra de Escalvado, eu gostaria de ler o texto de uma lei, a lei de número 3.353, de 13 de maio de 1888, que diz o seguinte: a princesa imperial, regente, em nome de Sua Majestade o Imperador, Senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertence, que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. O secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e interino dos Negócios Estrangeiros, Bacharel Rodrigo Augusto da Silva, do Conselho de Sua Majestade o Imperador, o faça imprimir, publicar e correr. Princesa Imperial Regente. Muito bem, com esse texto eu gostaria então de externar meus cumprimentos a toda a comunidade negra de Descalvado e fazer esta homenagem, transmitir esses meus cumprimentos na pessoa do vice-presidente da Associação dos Pensadores Negros de Descalvado, Ronaldo da Silva, que se faz presente nessa casa hoje. Também cumprimentar os membros do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Descalvado. Dizer que é um momento oportuno para lembrar aqueles negros que fizeram política e participaram ativamente da vida pública de Descalvado, como o Dr. Paulo Lauro, que foi
afrodescendente, o primeiro afrodescendente a assumir a prefeitura de São Paulo em 1948, 1949, ele que era um jurista renomado. O doutor Anastácio Viana, também afrodescendente, um médico renomado, que estudou na França, e dá nome a uma importante rua do nosso município. Também por aqui passaram as seguintes pessoas: o doutor Luiz Gonzaga, médico em Descalvado, que também foi vice-prefeito da cidade. Também o Mário dos Santos, nosso querido Mário, até há pouco tempo estava aqui conosco na Câmara Municipal. Também o Pelezinho, já falecido, que esteve aqui conosco, e o doutor Gismar Mendes, que também passou por esta casa. Então, senhores, nesses 25 anos da abolição da escravatura, a comunidade negra cresceu, evoluiu em seus direitos e na conquista do respeito de toda a comunidade. Descalvado tem uma tradição de trazer para a Câmara Municipal, nas últimas décadas, um vereador representante da nossa comunidade. Na legislatura passada não foi diferente. Eu não pude assumir a cadeira em razão do quociente eleitoral, mas eu tive a 9ª votação no município. Portanto, a comunidade escalvadense mostrou o desejo de ter aqui um representante da comunidade negra. E nós estamos de volta para fazer o nosso trabalho, que não é feito apenas para o povo afrodescendente, mas para todo cidadão de Descalvado. Até pouco tempo, em datas comemorativas, eu assumia essa tribuna para dizer que o negro precisa de oportunidades, e continua precisando, né? Tanto é que as cotas estão aí para tentar dar uma condição de igualdade. Mas eu dizia que também que nós precisamos ter um destaque além do samba e do futebol. E hoje é um orgulho para toda a nação negra ver que a mais alta corte judiciária do país está sob o comando de um negro que tem se mostrado austero, forte, correto, né, e agradando toda a população brasileira. Também quero, nesta oportunidade, dizer que hoje conversei aqui com algumas professoras e nós temos, senhores vereadores, uma situação muito complicada acontecendo, que é a cassação das liminares que mantinham as professoras que entraram pelo processo seletivo. Né? Eu tive a informação aqui que são quase 200 professores que fizeram o processo seletivo e estão na rede pública dando aula, né, com uma liminar, e que essas liminares estão sendo cassadas e esses profissionais vão sair da sala de aula e a prefeitura não vai ter como chamar o concursado. Acredito que não nessa pressa, né? A cada semana aí parece que 15 professores estão deixando a sala de aula, né, por força da derrubada dessa liminar. Como fazer então para preencher essas vagas? Será que o nosso... o meu tempo estava reduzido. Será que o nosso índice... será que o nosso índice prudencial vai permitir a contratação dos concursados? Eu gostaria de dividir com os senhores esse problema, porque talvez nós tenhamos que fazer alguma modificação na legislação do município para não deixar a educação entrar num caos. É algo muito sério, porque se tirar da sala de aula 180 profissionais, vai ser difícil substituí-los, né? Até porque o concurso público, eu nem sei se tem vagas nessa monta e se o índice vai permitir a contratação. Então eu gostaria que a gente voltasse a esse debate depois, na nossa sala de comissões, assim que for possível. Não precisa ser hoje, mas precisa ser urgente, tá bem? Eu gostaria de dividir com os senhores essa questão. Também gostaria de falar sobre aquelas senhoras que estiveram aqui, pedindo emprego na última segunda-feira. Eu fiquei assim, eu fiquei movido por comoção, porque elas vieram simplesmente pedir trabalho, né? Então eu gostaria, mais uma vez, eu já sei que os senhores estão correndo, ouviram o que elas desejam,
Cada um deu a sua ideia do cooperativismo, a conversa com a associação comercial para que tire a exigência de contratação com experiência, para dar uma oportunidade para essas senhoras, mas nós precisamos urgentemente retomar essa situação, retomar esse assunto, porque elas disseram com todas as letras, tem famílias passando necessidade. Não estão passando fome ainda, por enquanto. Com a legislação da empregada doméstica, houve uma dispensa em massa. Isso é a nível de Brasil, mas também afeta Descalvado. E agora elas estão desempregadas. E elas buscam a Câmara Municipal, não vieram pedir nada mais além de uma alternativa de trabalho, de emprego. Vamos também, então, nos unir em torno disso, como já foi, aliás, a nossa proposta. Para encerrar minha fala, eu quero, senhores vereadores, pedir também a atenção dos senhores para aquele pregão cuja abertura dos envelopes se deu no dia 7/5, né, na semana passada. A vereadora Paula esteve presente lá, né? Eu gostaria que vocês tivessem atenção voltada para isso, porque essas senhoras que vieram buscar emprego teriam aí uma oportunidade de conseguir nessa frente de trabalho que está sendo licitada. Mas acontece que nós começamos a ter uns entraves. Por quê? A empresa que deu o menor preço apresentou R$862 mil. Vejam bem, R$862 mil. Né? A empresa, a segunda, R$1.250.000. E a terceira, R$1.600.000, o dobro. E essa empresa de R$1.600.000 está discutindo agora, criando entraves, para que aquela que deu o valor de 862 não consiga alcançar o objetivo que é a contratação. Não é possível, se essa empresa não conseguir ganhar essa licitação, fazer esse contrato, a de 800, a de 1.600.000 não pode também conseguir. Nós vamos ter que pedir a anulação desse certame, porque não é possível que aquilo que se faz com 800 tenha que ser feito com 1.600.000. Não é possível. Há aí algum problema. E eu vou dizer qual é um pouquinho mais adiante. Eram essas minhas palavras. Próximo vereador, Dr. Rubem, abstém. Próximo vereador, Argel Donizete Rischini, abstém. Próximo vereador, Elton Antônio. Próximo vereador, José Augusto Cavalcante Naves. Senhora Presidente, público presente, colegas vereadores, internautas, a todos boa noite. Muito bom ver a casa repleta, as pessoas que vêm aqui para acompanhar os trabalhos do nosso Legislativo. Também gostaria, em nome do vereador Edevaldo, do Ronaldo aqui presente, cumprimentar a comunidade negra da nossa cidade de Descalvado, pela passagem do dia 13 de maio. Sabemos das suas lutas, das suas conquistas, e claro, devemos relembrar sempre isso com motivo de orgulho, por tudo que vocês representam na história do nosso país e das autoridades citadas também em nosso município. Parabenizo também o CODIM, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que em conjunto com a Secretaria de Ciência e Desenvolvimento Social, realizou o evento Mãe na Praça. Uma matéria no site Descalvado News, foi realmente emocionante ao ver o que eles proporcionaram para as mulheres que lá estiveram, senhoras que sustentam até hoje as suas famílias com 10 filhos, 10 netos e fazem ali a sua dedicação. Também estendo meu cumprimento a todas as mães pelo Dia das Mães ontem. E por falar em mães, trago aqui o meu requerimento nessa noite em relação às creches da nossa cidade. Ou melhor, a falta de vaga nas creches da nossa Descalvado. Nós sabemos que a Unidos tem feito um trabalho primordial para que possa estar acolhendo essas crianças lá. Mas nós sabemos também que muitas vagas não existem na rede municipal da educação infantil. Então, nesse sentido, eu gostaria de pedir à Secretaria de Educação e Cultura que envie a esta Casa Legislativa as cópias das listas de espera das creches municipais. Vejam bem que existem mães que não têm condições sequer de procurarem trabalho porque não têm com quem deixar os filhos, né? E as queixas são de diversos pontos da nossa cidade. Não são locais isolados.
Constantemente sou procurado por moradores, sobretudo por mães, que vêm nos questionar em relação à falta de vaga nas creches. Então eu quero saber se a Secretaria de Educação e Cultura detém essa informação, sabe quem são, e em vista disso, para que a gente possa estar fazendo um trabalho conjunto, para buscar recursos, para construir novas unidades, ou aumentando aí a capacidade das entidades que atendem o nosso município. Fui procurado antes mesmo da nossa posse, por alguns membros da diretoria do Lar Educacional, o Lar das Meninas, né? Ali existe estrutura adequada para acolher mais crianças. O que falta são os recursos para que possa atender um número maior. Então, de repente, um estudo, alguma forma, se altera tanta lei para mudar tanto o orçamento e a população fica à mercê, fica esperando a boa vontade das pessoas para poder estar atendendo às suas necessidades imediatas, como é o caso da vaga nas creches municipais. Então, com posse das listas de espera, nós vamos estar tratando de iniciativas para que a gente possa também atender a essa parcela da população. Outra das minhas indicações diz respeito à rotatória, se isso pode se dizer, daquele local existente na confluência da Avenida Lázaro Timóteo do Amaral e da Perimetral César Martinelli. É uma discussão antiga, inclusive acho que dos vereadores mais antigos dessa casa, e me parece que as desapropriações ali do Mercado Trabalhador e a antiga loja da maçonaria foram feitas em 2008, e até agora nenhuma solução para aquele local. Né? Os moradores, sobretudo lá do Bela Vista, Santa Cruz, Jardim Paola, São Sebastião, inclusive as pessoas que usam daquele espaço para a área rural, sabem muito bem do que eu estou falando. É um lugar de difícil acesso, um lugar que causa aí prejuízos enormes para carreteiros, para caminhoneiros e principalmente para a população que usa do local como pedestres, ciclistas. Lógico que isso não vai fazer do dia para a noite, não estamos cobrando a atual administração por não ter feito. É um problema antigo, disse aqui e repito, mas que a gente possa começar a estudar em relação àquele local para que ali se tenha uma solução. É desnível, é uma rotatória mal feita, alguns canteiros que se cruzam, um lugar difícil, há uma escola nas proximidades. Então a gente pede um pouquinho de atenção da Secretaria de Obras para que a gente possa estar estudando também medidas para aquele local. Uma outra indicação se refere aos pontos facultativos que são oferecidos no município. O vereador Edevaldo colocou na semana passada em relação à compensação por parte do funcionário, e isso me chamou a atenção no sentido de que o Executivo pode e deve fazer uma programação anual daqueles que serão os pontos facultativos. Né? Nós vemos aí o ponto facultativo dado do dia para a noite, prejudica pessoas que agendaram suas consultas, que marcaram seus exames e que ficaram muito tempo na fila para isso. Né? E aí, pelo ponto facultativo, acaba sendo desmarcado. Então, estou pedindo para que o Executivo faça um decreto ou um projeto de lei que fixe todos os pontos facultativos com base no calendário do ano todo, de janeiro a dezembro, para que os funcionários possam se programar as suas folgas, para que possam auxiliar o agendamento de consultas e de exames, para que o calendário letivo da Secretaria de Educação também possa já estar atento a esses dias que vão faltar no calendário. Então, estou encaminhando ao Executivo para que se faça esse decreto e também submeta aqui essa casa para aprovação. Também quero comentar, está tramitando nessa casa o projeto de lei número 30/2013, que institui a Feira Agroindustrial de Descalvado. Nós temos algumas opiniões muito divergentes em relação à realização da feira. Acredito que todos os vereadores tenham recebido uma carta de um munícipe que fala que não é hora de festa, que não é hora da gente estar pensando na realização de uma festa popular. Porém, o Executivo já mandou para a gente aprovar. Então é bom que a gente estude e pense com muita calma. Então, nesse sentido, eu sei que o meu limite de indicações dessa noite já foi, mas prometo compensar na semana que vem. Gostaria de pedir à mesa, presidente Paula, para que faça um requerimento à Associação Comercial e Industrial de Descalvado, no sentido de que a CID consulte os comerciantes para saber a opinião deles em relação a isso. É claro que a feira, mesmo tendo aí todos os seus prejuízos ou benefícios, também mexe com o nosso mercado, o comércio dá emprego, o comércio também precisava dar a sua posição em relação a isso. Né? Também a gente sabe que existe aí a FAIPET, que o prefeito, alguns secretários, alguns vereadores estiveram na ExpoPet a fim de trazer ideias. Então a gente quer saber se não vai ter mais a FAIPET porque estiveram lá,
o que eles pensam de novidades para esta feira. Então a gente quer ouvir dos comerciantes a opinião de vocês. A gente sabe quão é forte a economia aí do comércio da nossa cidade. Então, nesse sentido, a gente possa estar estudando junto do comerciante para dar uma resposta positiva à nossa população. Outra coisa também, eu recebo sempre as respostas executivas em relação às minhas indicações, e gostaria de colocar aqui que hoje, indo para minha casa, eu vi que a Secretaria do Meio Ambiente estava já fazendo plantio de alguns coqueiros na Avenida Universitária, que dá rumo à Unicastelo. Nada contra, acho que é até bonito e me surpreendi para a gente poder pensar no embelezamento, no projeto paisagístico de nossa cidade. Inclusive sou eu que estou pedindo mais arborização para que o município conte pontos no município verde e azul, para que a nossa cidade esteja arborizada, pensando aí também nas questões ambientais para a nossa população. Porém, a resposta do secretário do Meio Ambiente diz que não era ele que versava em relação ao plantio de árvores. Se não é o meio ambiente, é quem? Então ele jogou a bola para a Secretaria da Agricultura e até agora estou aguardando o parecer do secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em relação a isso. Existia um plano diretor de arborização em Descalvado, de autoria do vereador Elton Venâncio, em legislaturas passadas, um plano diretor que não funciona, que o loteador não planta árvore nos loteamentos novos e a prefeitura me planta coqueiro. Eu era pequeno ainda e morava no Jardim Albertina quando os coqueiros da Avenida da Saudade foram retirados por terem caído sobre uma casa. Então quero saber, se não é o secretário do Meio Ambiente, por que eram os funcionários da SEMAR que estavam plantando, se o secretário do Meio Ambiente não pode opinar em relação ao plano diretor de arborização. Quero saber se esses coqueiros pertencem ao viveiro de mudas da cidade, que eu acho que não, porque já estão numa altura elevada, e quero saber também quem comprou e como que foi colocado e qual a previsão de instalação de mais coqueiros. Se existe um plano, se existe uma lei, ela é para ser seguida, e é isso que nós estamos batendo o pé aqui para que isso aconteça. São essas as minhas palavras, a todos boa noite. Próximo vereador, Sebastião José Risse. Senhora Presidente, senhores secretários, nobres companheiros vereadores, público presente, representantes da imprensa, internautas, uma boa noite a todos e um bom início de semana e uma semana feliz para todos também. Inicialmente eu quero também aqui registrar minha saudação à comunidade negra, aqui através do companheiro Edivaldo, do Ronaldo, que se faz presente, presidente da comunidade negra, e dizê-los que, como já foi muito bem relatado pelo companheiro, o histórico da escravidão no Brasil, que eles não só foram, como são importantes até os dias de hoje para a comunidade brasileira, para a nação brasileira. A cada período, a cada época, sempre uma personalidade negra se faz aparecer no cenário, como citou o companheiro, através do jurista, o Joaquim Barbosa. Quero também, senhora Presidente, meus companheiros, acredito que todos o receberam, eu já até agendei a minha presença, e agradecer aqui, através do presidente da Fiesp, que nos enviou o convite, Paulo Scaff, da Fiesp e do SESI, para que possamos estar presentes na próxima sexta-feira, a inauguração da nova escola do SESI em Descalvado. Na próxima sexta-feira, às 15 horas, aqui em Descalvado. Então eu agradeço também o convite que nos foi formulado pelo Paulo Scaff, que com certeza deverá estar presente aqui em Descalvado. Eu peço permissão aqui aos presentes, eu vou fazer um pequeno apanhado dessa minha vida pública para chegar à conclusão daquilo que determina quando se eleva o nome de nossa cidade. Eu, por todo esse período de vereança, não só eu, como todos os companheiros, sempre utilizo de uma tribuna, esses 10 minutos que temos no grande expediente, para trazer aqui nossas reivindicações, como fora feito até agora, elogios, críticas, que faz parte do trabalho do nosso, aqui da Câmara Municipal de Descalvado. Eu tenho pautado, aqui para a minha tribuna, mais por elogios pelos administradores que passaram, e poucas críticas, porque quando eu tinha que fazer alguma crítica, eu ia direto a secretaria responsável por aquilo que estava necessitando de uma realização. Mas eu quero dizer que, durante esse período,
É óbvio que quem está aqui hoje na vida pública sempre vai galgando um degrau a mais. E eu, como vereador, desde a minha primeira legislatura, devido à minha dedicação, minha vontade de estar presente, eu representei em vários eventos, muitos eventos, prefeitos, presidentes de Câmara, posteriormente, deputado federal, o caso do deputado Lobineto. Eu estive na inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto da cidade de Santa Cruz Conceição, ao lado do secretário de Meio Ambiente de Estado, do governador José Serra, representando o deputado federal Lobineto, que estava impossibilitado de estar presente. E ali sempre é citado o vereador fulano de tal, representando determinada cidade, e a nova cidade sempre destacado naquele local. Já representei o deputado estadual Aldemarque, em Dois Córregos, em Casabranca, em Santa Rita, em Porto Ferreira, e vários locais. Essa representação para o homem público, e nós vereadores, quando representamos o presidente da Câmara, já é um reconhecimento do trabalho que nós realizamos. É muito importante para nós saber que nós estamos representando o presidente da Câmara Municipal, segundo a autoridade do município, um prefeito municipal, um deputado. Isso é muito importante para aqueles que estão na vida pública. Eu sempre me senti orgulho de estar representando, ou seja, prefeito, ou seja, presidente de Câmara, um deputado, ou quem quer que seja, ou exclusivamente como vereador em alguma homenagem ou alguma atividade em outras localidades. Eu quero chegar agora à conclusão. Semana passada, o município de Boracéia comemorou a sua emancipação política. É uma cidade de pequeno porte, aqui da região de Bauru, e que, entre várias atividades da programação, estava programado a presença do governador de estado, Geraldo Alckmin, no sábado que se passou. Festas, festa de peão de rodeio, várias atividades na Praça Central, shows artísticos, e Descalvado estava lá presente. Quem estava representando o governador, Dr. Geraldo Alckmin? O ex-prefeito de Descalvado, Dr. Luiz Antônio Pannoni. Eu falo com orgulho, porque o nome de Descalvado foi elevado. Ex-prefeito de Descalvado, e hoje com cargo, com pouco mais de 15 dias, ao lado do governador do estado, e já o representando no interior do estado de São Paulo. E essa representação não é única e exclusivamente por ele estar lá. Ele foi porta-voz, ele foi quem levou para São Paulo, porque quando existe a presença de governador, deputados no interior, nós somos assim também, é a oportunidade de prefeito, vereadores, levar as suas proposituras, as suas reivindicações do município. E o doutor Luiz Antônio Pannoni foi quem representou para levar a São Paulo vários prefeitos daquela região. Eu me orgulho não porque foi o doutor Luiz Antônio Pannoni, porque Descalvado foi exaltado naquela ocasião. E lá estavam presentes muitas autoridades, deputados estavam presentes, deputados federais daquela região, deputados estaduais, mas na representação ao governador estava o doutor Luiz Antônio Pannoni. Eu fico muito grato por essa situação, porque quando fala na nossa cidade, nós temos que pensar num todo. É o município de Descalvado que estava sendo representado. Poderia ter sido o Rice, poderia ser o pastor Adilson, poderia ser o Vic, qualquer um de nós aqui representando, nós estaríamos levando o nome de Descalvado. Eu não citei no meu passado, eu cheguei numa ocasião em São Paulo, no auditório Ulisses Guimarães, do Palácio do Governador, representar a classe de vereadores do interior do estado de São Paulo. Eles, numa unanimidade, escolheram o Rice de Descalvado para representá-los. E eu o fiz com muito orgulho e não deixei em momento algum de citar o nosso município. E com isso, a gente vai ganhando a nossa confiança para o trabalho, a nossa confiança junto a outras autoridades, até personalidades da vida pública, para que nós possamos buscar os nossos recursos do nosso município. Isso facilita a nós. E eu vou falar, os recursos que vêm de deputados, você tem que ter entrelaçamento, essa conjunção de município, deputado e município, porque no amanhã eles estarão aqui também. E vai estar conhecendo um por um
de quem está representando o povo de Escalvado. Nós temos aqui os nossos candidatos pela primeira vez, que já têm um contato com seus deputados. A presidente da Câmara citou aí agora, o Devanir Ribeiro, que antes de ser vereadora, ela já tinha contato com o deputado. Eu, por felicidade, já estive no gabinete do deputado Devanir Ribeiro lá em Brasília. É uma pessoa muito dinâmica, muito solícita, é uma pessoa que quer fazer o seu trabalho para o interior, para, obviamente, depois ele ganhar confiança. Então, eu estou citando essa passagem, não é brio para nenhum ser humano, porque eu estou aqui elogiando que nossa cidade está representada. Nessa semana que se passou foi em Boracéia, amanhã você está lá no outro centro, e nossa cidade está percorrendo, e nós temos hoje um representante no Palácio do Governo, que é muito importante, é muito mais importante talvez até de ter um deputado da cidade. Devener no seu trabalho vale muito mais do que o deputado. O deputado tem compromisso com várias localidades, e o cidadão deverá ter muito mais com nossa cidade. Então eu faço isso até com elogios, porque no amanhã nós temos um caminho a seguir. Isso não é nós, quando eu digo nós aqui todos os vereadores. Quem que não vai querer buscar uma reivindicação para o seu município, havendo ali uma prosperidade mais fácil de se chegar e fazer essa reivindicação? Então eu quero dizer aqui, até citei um pedaço da minha passagem da vida pública para atingir esse meu complemento do meu pronunciamento, que eu e Descalvado estamos hoje representados no governo do Estado de São Paulo. Senhora Presidente, senhores vereadores, muito obrigado. Próximo vereador, Adilson Gonçalves. Boa noite a todos, boa noite a todas, nobres vereadores, presidenta, secretários. Que Deus assim abençoe cada família aqui representada. Quero pegar um gancho na palavra do RICE, em questão do Dr. Luiz Antônio Pannoni, que temos sim que parabenizar a pessoa dele, representando a nossa cidade. Às vezes, num lugar tão distante, o nome de Escalvado está sendo levado. Deixo aqui também os meus parabéns ao Dr. Pannoni. Antes de eu trazer as minhas indicações a esta Casa de Leis, eu quero dizer para o vereador Guto, nobre vereador Guto, o senhor deu uma indicação na última sessão, e eu quero dizer que o senhor tem todo o meu apoio em respeito ao sinal da TV Canção Nova, que é uma rede católica. Então, o senhor tem o meu apoio naquilo que o senhor precisar. Descalvado necessita de um sinal, porque é a rede da família. Quero também aqui trazer o meu abraço a toda a comunidade negra de Descalvado e de todo o Brasil, nas pessoas do seu líder, Ronaldo, né? O nome dele? Ronaldo, Dr. Edivaldo, que sabemos que o quanto é importante a presença da comunidade negra, não somente na nossa cidade, mas para o desenvolvimento do nosso Brasil. Quero aqui deixar ao nosso prefeito em questão, a primeira-dama, que está na frente da área social da nossa cidade. Eu fui abordado hoje por um cidadão ali na Escola do Lago, onde as minhas filhas estudam. E não sei se os senhores têm passado por ali. E eu não tinha presenciado, mas no momento que o cidadão me procurou, eu fui investigar para ver se era verdade. Infelizmente é. Pegaram aquele quiosquinho ali, de dentro do Jardim do Lago, perto da pista do kart. Infelizmente lá tem fogão, tem pessoas dormindo, as roupas estão espalhadas pela pista, que estão secando, estão lavando as roupas ali. E o cidadão que me procurou, ele disse, olha, eu tenho que passar por aqui para levar minhas filhas para a escola, mas eu estou com medo, e as minhas filhas não estão passando aqui perto mais, porque existem alguns elementos ali que infelizmente às vezes está embriagado, outros drogados. O que eu quero trazer aqui, a assistência social da nossa cidade, que fosse feito um atendimento com mais carinho a esse povo.
querendo ou não, é um ser humano. Porque para nós que temos uma cama para dormir, uma coberta para cobrir, é muito fácil. Mas eles lá agora, não sei nem o que eles têm para comer. Então, cumprindo assim, então, o segundo maior mandamento da Bíblia Sagrada, amar o próximo como a ti mesmo, eu peço ao Poder Executivo que olhe com carinho para essas pessoas, não somente lá do Jardim do Lago, mas ali na Praça do Jardim Velho também, que faça um trabalho voltado, um trabalho social, tirando essas pessoas da rua, principalmente agora, na época do frio. Então, eu peço aqui encarecidamente aos responsáveis da assistência social da nossa cidade, que façam uma triagem, buscando saber quem são essas pessoas, se verdadeiramente são aqui do nosso município ou não. O que não pode é a gente presenciar cenas igual eu presenciei hoje, é muito triste e lamentável. Então vamos dar também para essas pessoas dignidade. Vamos tirá-las da rua, dar alimento, educação e assim uma oportunidade também profissional. E por que não? Está dado aqui o meu recado para o cidadão a qual não quis dar o teu nome. A primeira indicação que eu trago a essa casa, dizendo a respeito a toda a população, que toda indicação chegada a nós, ela é passada para frente. Na última sessão tinha uma senhora aqui, eu não sei o nome dela, não tive a oportunidade de conversá-la, mas ela fez então a manifestação pedindo que fosse construída uma praça lá no Parque Milênio. Então, quer dizer àquela cidadã que aqui está a minha indicação, pedindo então para que o Poder Executivo construa uma praça lá no Parque Milênio. Segunda indicação que eu trago a essa casa nessa noite é a respeito dos estudantes. Todo incentivo dado aos nossos estudantes é muito pouco. Todo incentivo dado aos nossos estudantes ainda é muito pouco. Tem em minhas mãos aqui uma lei municipal, número 3.128, 24 de setembro de 2009, que ela diz assim: os benefícios serão concedidos de seguinte forma, constituindo a renda familiar. De 1 a 2 salários mínimos, benefício de 100%. De 3 salários mínimos, benefício de 75%. 4 salários mínimos, 50%. Até 5 salários mínimos, o benefício é de 25%. Então eu trago a minha indicação aqui nessa noite, pensando no futuro, não só de Descalvado, da nossa nação, porque daqui de Descalvado pode também sair um presidente da República, um governador do Estado, um deputado federal. E dando a esses jovens estudantes que trabalham, buscam, lutam, uma segurança para que eles possam estar investindo em seus estudos, em materiais. Aqui está a minha indicação, então, que fosse dada a eles 100%, que não fosse cobrado o transporte coletivo deles, que fosse dado um benefício integral, que todos os estudantes que fossem estudar fora, tinha por direito ter o transporte gratuito pelo nosso município, pela nossa prefeitura. Pensando nisso, é que eu trago essa indicação, que esse benefício pode estar abençoando alguém da nossa família futuramente. Então, a minha segunda indicação é que o prefeito estudasse com carinho, que fosse dado então um benefício de 100% a todos os alunos, independente qual seja, se ele está procurando se formar, se alguém, um pai de família, um grande profissional, nós temos então o município, junto com o governo do estado, dar a oportunidade a esses jovens ser grandes cidadãos do nosso município. Terceira indicação minha, em que se trata, esse problema, eu posso presenciar ele nos 4 cantos da cidade. Eu tenho recebido algumas críticas em questão a essa terceira indicação.
é a respeito da agência do INSS. Porque o cidadão, quando fica afastado, ou vai precisar de se aposentar, ou precisa de algum documento, ele tem que se deslocar até a cidade de Pirassununga. Lembrando que a maioria desses cidadãos não tem veículo, às vezes não tem o dinheiro para passagem. E por que não nós buscarmos criar, juntamente com a Prefeitura Municipal, cedendo assim um terreno, para que aqui em Descalvado fosse criado uma agência da Previdência Social, trazendo para o nosso município, assim então, para os nossos cidadãos, uma tranquilidade, porque não tem ônibus direto para Pirassununga. Você tem que ir em Porto Ferreira, e a maioria do pessoal que precisa da Previdência são de classe média baixa. E eles não têm uma condição até então de transporte, e precisam se locomover, às vezes até Pirassununga. Sei de algumas coisas que aconteceram, que a Prefeitura parece que um certo tempo doou um terreno aqui do lado, mas por que não nós buscarmos força para que um dia nós possamos ter aqui na cidade uma agência da Previdência Social. São essas, então, as minhas indicações, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Próximo vereador, Henrique Fernando do Nascimento. Próximo vereador, Luiz Carlos Francisco. Desculpa. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa, colegas, vereadores, público presente, imprensa. Primeiro eu vou comentar algumas reivindicações que nós fizemos e já deram frutos. A primeira delas, com relação a um sinal melhor de telefonia celular no recanto dos IPs. Os moradores lá da região baixa reclamaram que lá não pega sinal, né? Acho que o pastor também reclamou ali da região do Tamanduá. E nós já recebemos aqui uma resposta do gerente geral da Telefônica Vivo, dizendo que para esse ano 2013 serão ampliados os sinais. Então já é algum resultado positivo. O outro resultado positivo é com relação ao convite que nós fizemos à mesa da Câmara, né? Representada pela presidente Paula, convite para o Panoni, né, ex-prefeito Panoni, para que viesse a Descalvado e expor a sua função e o que ele pudesse ajudar, auxiliar em trazer benefícios para Descalvado. E ele me ligou, agradeceu o convite, disse que já vai responder, que está disponível, ele virá para cá, e que, comentando esse assunto em São Paulo, ele se dispôs também a vir para Descalvado o Davi Zaia, que é um membro, né, do Tribunal de Contas do Estado. Então, o Tribunal de Contas do Estado é um órgão que fiscaliza todas as contas da Câmara e das prefeituras do Estado todo. O Davi Zaia é um dos julgadores. Ele se dispôs a vir para Descalvado, inclusive, talvez, Davi Zaia. Dimas Eduardo Ramalho, é verdade, desculpa. Então, viria para Descalvado, inclusive, nós poderíamos convidar prefeituras e câmaras da região, porque é um assunto que interessa a todos, a toda a região, né? Ele vai explicar aqui a disciplina do tribunal, os elementos que eles têm lá para julgar, vai ser muito importante. Então, o próximo passo vai ser o convite para o Dimas Ramalho, para que ele compareça a Descalvado, e aí faria um evento regional, né? Bom, com relação às minhas reivindicações, eu tenho duas. A primeira é com relação à cooperativa de trabalho. O que me motivou a fazer esse requerimento foi essa visita que nós tivemos semana passada de um grupo de moradores do Tamanduá, né, que veio aqui reivindicar emprego.
Eu achei interessante, até elogiei o trabalho assim, essa união, porque não vieram aqui pedir dinheiro, pedir bolsa, veio aqui pedir trabalho. E nós sabemos que Descalvado, hoje, atualmente, a Prefeitura tem feito licitações para contratação de empresas. Né? O doutor Edivaldo comentou essa última licitação do dia 7 de maio, são valores elevados, que têm contado com a participação de apenas empresas de fora. Do Descalvado não há nenhuma empresa que participa dessas licitações. Então eu penso que o município, o executivo, poderia disponibilizar os profissionais da prefeitura, procuradores, secretários, pessoas de gabinete, para auxiliar a constituição dessas cooperativas de trabalho. Né? Eu poderia até me dispor, deixo à disposição daqueles moradores, não sei se tem alguém aqui, ou talvez estejam assistindo, eu deixo à disposição o meu trabalho, o meu escritório. Mas eu acho que isso não é uma coisa muito particular. Eu acho que o município, como uma instituição, a prefeitura, ela teria que organizar pessoas, né, capacitadas para criar essas cooperativas. E essas cooperativas, então, participar das licitações, prestando serviço para o município. A segunda reivindicação é com relação à saúde. Eu tive denúncias de que há uma lista de pacientes para serem atendidos em cidades de fora, né? Especialidades que não existem em Descalvado. Endocrinologista, oftalmologista. Então, as pessoas, os pacientes passam pelos postos de saúde, ali é dado encaminhamento, né? Os médicos são generalistas, né, em regra, é dado encaminhamento, e essas pessoas, então, têm que ser colocadas numa ordem para serem encaminhadas para a América Brasiliense, São Carlos, Jaú. E eu recebi a denúncia que não se obedece essa ordem. Essa ordem não é obedecida. Pessoas de gabinete, pessoas que não são profissionais da área da saúde, têm invertido essa ordem. Passado na frente pessoas que lhes são mais próximas, lhes são mais amigas. Isso é um crime, na verdade, né? Nós temos que respeitar a ordem ali. Lógico que há casos de urgência, mas mesmo casos de urgências estão sendo deferidas por pessoas que não são profissionais médicos. Estão sendo deferidas por pessoas de gabinete. Então eu acho assim, para dar transparência a essa listagem, eu reivindico aqui ao senhor prefeito que crie um sistema na internet. Eu conheço esse sistema, a USP Ribeirão faz isso. Eu tenho um amigo que teve que fazer transplante de córnea e ficou acompanhando. Ele entrou lá em 60ª posição, né, no número 60, foi acompanhando e ele viu exatamente a semana que ele ia ser chamado. Com muita transparência. Então, ali não tem amizade, não tem... cada um está obedecendo a sua ordem. Eu peço que a prefeitura, em especial o setor de saúde, contate, eu acho que a USP aqui de Ribeirão, né, a Hospital das Clínicas, ele tem um sistema desse e que disponibilize. Cada um acesse em casa o seu médico, a sua ordem. Porque me parece que existe lá no centro de atendimento fichas de anos sem ser atendido. Então, a recomendação é que a pessoa vá e faça outra ficha, porque aquela de um ano atrás já não vai ser atendido mais. Né? Então, é uma situação grave. Então, é isso que as minhas reivindicações, agradeço a todos. Próximo vereador, José Dias Bolcão. Presidente, meus colegas, eu quero aqui parabenizar o Divaldo Guilherme pelo esse dia, que aqui nós fizemos um projeto de leis
para dar dia santa ao negro, mas o prefeito vetou. Agora, eu quero dizer simplesmente que eles ainda têm um protetor que foi a Princesa Isabel. E nós, como baianos, temos o mesmo preconceito, não tem ninguém para defender nós, até hoje não nasceu um. Então, eu tenho certeza que eu vou te falar que na mesma linha que vocês têm preconceito, tudo coisa errada que há no mundo é baiano. Isso vocês é de concordar. Qualquer coisa que tem, houve uma baianada, quer dizer que, você entende? Então não nasceu esse, não teve esse santo para proteger nós. E vou dizer para o meu vereador que há 5 anos atrás nós doemos um terreno aqui ligado à Câmara para o SS fazer o prédio. Aí se ele não fez é porque não quis, mas nós doemos e acho que esse terreno ainda é do SS. Eu acho que está na hora de nós tomar. Se ele não fizer nada, dá para outra entidade. Porque se ele não quer fazer é porque não interessa. É só isso que eu tinha que dizer e obrigado. Excelentíssima Presidente, não há mais vereador inscrito no grande expediente. Terminado o grande expediente, passaremos agora à ordem do dia. Nesse sentido, peço ao primeiro secretário que faça leitura das proposituras em votação. Até o fechamento da pauta, às 16 horas do dia 9 de maio, quinta-feira, não havia projeto inserido nesse expediente. No entanto, senhora presidente, as proposituras ainda podem ser colocadas em votação. Senhores vereadores, não havendo mais proposição para ser deliberada na ordem do dia, declaro encerrada a 15ª sessão ordinária de 2013. Comunico a todos que a 16ª sessão ordinária será realizada dia 20 de maio de 2013, segunda-feira, com início às 20 horas. Obrigado e tenham todos uma boa noite.